Então, só agradecer aí pela oportunidade de participar desse evento. Aí é sempre um prazer, né, voltar às origens, voltar ao FRN. Então, como o Eduardo falou, meu nome é Daniel Aranha, eu sou graduado em Educação Física pela UFRN e atualmente eu estou fazendo meu doutorado em Auburn, nos Estados Unidos. E no nosso laboratório lá a gente trabalha muito com psicologia do exercício e também mais com aprendizagem motora, na verdade. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre como que essa pandemia, né, pode trazer e nos deixar mais suscetíveis a esses estados emocionais negativos. Vou entrar em mais detalhes e como que o exercício físico pode ajudar a reduzir esses estados emocionais. Então, nos últimos meses aí a gente tem sido bombardeado com notícias sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e isso não é diferente também para a parte acadêmica, né? Tem um boom aí de artigos, principalmente na área de estresse, como que isso afeta o sono, como que isso afeta a ansiedade. Então, tema bem atual, então muito, muito bom esse evento nessa temática. Então, antes de eu entrar, eu só queria Daniel, deixar... Fala. desculpa, Daniel, desculpa te interromper. Acho que talvez você consegue ocultar aquela mensagem do Google Meet ali. Opa. Beleza, Aí, foi? obrigado, foi, desculpa interromper. Não, beleza. Então, só para deixar o conceito, antes de tudo aqui, do que é saúde mental, né? Então, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo possa fazer uso de suas próprias habilidades, possa lidar com o estresse normal da vida e possa trabalhar produtivamente e contribuir para a sociedade. Então, não é surpreendente que isso está bem afetado, né, nos dias atuais. Então, a gente tem a pandemia do Covid aí causando problemas financeiros, né? Às vezes o sujeito perdeu o emprego, ou a academia fechou e, enfim, perdeu o emprego, ou está com um familiar que foi contaminado, está preocupado com a avó que é idosa, está num alto risco, né, de se pegar o vírus. Por outro lado, também a gente tem o isolamento, o distanciamento físico, tudo isso nos deixa suscetíveis a esses estados emocionais negativos. Então, estresse, ansiedade, depressão acabam ficando mais comuns durante a pandemia. Né? E isso, na verdade, isso não é um dado novo, né? Isso não é um fato novo. Antes mesmo da pandemia, existem trabalhos que mostram os possíveis efeitos negativos do isolamento social, né? Então, trago a atenção de vocês aqui para o lado esquerdo do slide, nesse gráfico, onde no eixo X a gente tem aqui isolamento social, e no eixo Y a gente tem saúde mental. As linhas, a linha sem ser com a bolinha é a desconectividade social, e a linha com as bolinhas é o quanto que o sujeito se percebe isolado. Então a gente vê que tem uma relação estatisticamente significante, apesar de que os valores não estão aqui, mas nesse artigo aqui do Cornwell e Waite de 2009 ele mostra isso na tabela. Então existe uma relação significante e negativa entre isolamento social e saúde mental, onde quanto mais o sujeito está em isolamento social, pior é a saúde mental dele. Né? E eu trago agora a atenção de vocês para o lado direito da tela, onde a gente tem aqui nessa coluna variáveis independentes. São todas as variáveis que foram mensuradas nesse estudo, vou entrar em mais detalhes, sendo relacionadas com as variáveis dependentes, aqui nessa linha, onde as variáveis dependentes são sintomas de depressão e de estresse psicológico. Então, a gente vê aqui que existe uma relação estatisticamente significante entre o isolamento social de família e amigos com sintomas de depressão e também isolamento social de amigos relacionado com sintomas de depressão e com de estresse psicológico. Ou seja, quanto mais isolado eu estou da família e dos amigos, mais sintomas de depressão e de estresse psicológico eu apresento. Partindo para um contexto da pandemia atual, né, agora a gente tem um artigo aqui da Maria Casagrande, lá da Itália, publicado em 2020 agora. Então ela mostrou num N considerável aqui, aqui no canto inferior do slide, 2.291, com uma população de 30 anos, né, em média, mais ou menos 11 anos, mostrou que o sono, a ansiedade e o bem-estar foram prejudicados pela pandemia. Especificamente, houve uma piora de qualidade de sono nessa população, maiores níveis de ansiedade e piores níveis de bem-estar. Mas não só isso.
eles viram que esses três aspectos são positivamente, menos o bem-estar, mas são positivamente associados com o transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao Covid. Então, para os sujeitos que têm um sono ruim, eles têm mais chance de ter esse estresse pós-traumático relacionado à pandemia do Covid. Sujeitos que têm um alto nível de ansiedade também, e sujeitos que têm um pior bem-estar, né, um sinal negativo aqui, pior bem-estar, também estão associados a mais chances de terem esse transtorno de estresse pós-traumático. E partindo agora para uma perspectiva do exercício físico, tem um trabalho publicado recentemente aqui pelo o autor que está liderando é o professor Felipe Schuch, lá da Federal de Santa Maria, mostrando aqui num N de 877, com idade de 18 a 34 anos, mostrando que houve uma redução dos níveis de atividade física moderada vigorosa pré-pandemia, tá? A barrinha escura é pré-pandemia e a barrinha mais clara é durante a pandemia. Aqui no lado direito, ele também mediu o sedentarismo, mostrando que houve um aumento do sedentarismo comparando pré-pandemia com durante a pandemia. Então, somado esses fatos, né, de maior estresse, maior ansiedade, maior sintoma de depressão, com diminuição da atividade física e o aumento do sedentarismo, né, a gente tem um trabalho aqui que não tem nada a ver com esses outros dois, mas que meio que junta esses dois temas. É um trabalho aqui desse ano, no contexto da pandemia também, né, com o autor que está liderando é o professor Boris Cheval, lá da Universidade de Genebra, na Suíça. E ele mostra aqui que comportamentos sedentários são negativamente associados com saúde física, com saúde mental e com vitalidade, né, o vigor. Ou seja, os sujeitos que têm maior comportamento sedentário também são aqueles sujeitos que têm a pior saúde mental, pior saúde física e pior níveis de vitalidade, de vigor. Então, você vê aqui que o N é 273, é considerável, e idade de 43 anos, mais ou menos 19. Então, o que esses estados emocionais negativos causam, né, no nosso corpo? Quais que são as consequências psicofisiológicas desses estados, né? Então, a gente tem a disfunção do sistema nervoso autônomo, ou seja, maior ativação simpática e adrenérgica e menor ativação parasimpática. Então, maior ativação simpática e adrenérgica vai fazer o quê? Vai aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar a sua pressão arterial, e isso no estado basal, né? E eu acho que o Kel vai entrar um pouco mais em detalhes, que tem toda uma parte relacionada com o córtex pré-frontal, né, no nosso cérebro, mas vou deixar isso aí para ele. Além disso, há uma queda na imunidade, tá? Esses estados, essa atividade adrenérgica, que é a última coisa que pode acontecer agora, né? Também há evidência de pior qualidade de sono, né, como eu mostrei no outro artigo da Casa Grande, Maria Casa Grande. Consequentemente, há uma queda na qualidade de vida, né? E também um maior risco de desenvolver adicção. E eu queria trazer um pouco para esse lado, né, do risco de adicção, porque é uma área que a gente trabalhou na minha graduação e no doutorado de Kel, e eu queria chamar a atenção para dois pontos. Existe um aumento do consumo de substâncias psicoativas ao longo dos anos, né, até mesmo antes da pandemia, e um dado legal aqui é que existe uma demanda para profissionais de educação física, sim, né? Quando a gente estava fazendo o projeto, começou o projeto do Kel de doutorado, a gente deu aula lá no Hospital Severino Lopes, não sei se vocês estão familiarizados com esse hospital, e a gente fazia projeto de extensão e de pesquisa lá. E quando acabou, né, assim, como todo projeto tem um início, meio e fim, a gente foi pesquisar outras coisas e teve que sair de lá, né, de dar os treinos. E aí eles fizeram a proposta para a gente, com carteira assinada e tudo, para continuar dando os treinos. A gente não pôde pegar, porque eu estava fazendo doutorado, eu não era formado ainda, mas assim, só para dizer que existe essa demanda, tá? Na parte da adicção, é interessante, é o que eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, a gente vai desvendar ele aqui todo. Esse é um artigo publicado em 2018, uma revisão, mostrando o que acontece quando você passa de não usar a droga, né, até você virar um dependente químico. Então, nesses estágios aqui, não usar uso recreacional,
Aí você usa mais, aí começa a usar moderadamente, começa a usar pesado, né? E depois até virar dependente químico, isso tem também uma progressão no seu sistema fisiológico como um todo. Então, por alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui você tem uma resposta ao estresse normal, como um todo, o ser humano. Se você toma um susto, você vai ter uma descarga adrenérgica, né, normal, e depois você volta para o seu sistema parasimpático, né? A frequência cardíaca volta ao normal. Mas quando você vai usando até chegar no estado de dependência química, você fica no estado basal adrenérgico, né? Você fica com a frequência cardíaca alta, no estado de repouso, com pressão arterial alta, com a variabilidade da frequência cardíaca baixa, e sua resposta ao estresse fica prejudicada. Então, pensando nessa perspectiva, a gente fez um estudo interessante com com pacientes com dependência química, né, lá do hospital também, de Severino Lopes e outras instituições que a gente coletou. A gente submeteu esses pacientes a um estressor físico. Nesse caso, foi uma água bastante gelada com gelo, ali entre 0 e 4 graus. Não sei se algum de vocês já fizeram esse teste, mas particularmente eu fiz e não gostei nem um pouco. A gente coletou esses dados desses dependentes químicos, né, desses pacientes. A gente coletou a variabilidade da frequência cardíaca enquanto eles estavam sendo submetidos a esse estressor. Então, variabilidade da frequência cardíaca, ela é nada mais que a oscilação do sistema simpático, parasimpático, né? E, de maneira geral, né, para encurtar, quanto maior a sua variabilidade da frequência cardíaca, melhor, quanto menor, pior. E quanto maior, mais parasimpático, quanto menor, mais simpático. E, além disso, a gente mediu também o VO2 máximo desses sujeitos. Aí a gente viu que existe uma relação positiva entre o VO2 máximo e o parasimpático desses pacientes quando eles estão submetidos ao estresse. Então, a gente vê a linha aqui positiva, né, uma relação positiva, ou seja, os sujeitos que tinham maior capacidade cardiorrespiratória eram os que respondiam melhor ao estresse, né, em termos de sistema nervoso autônomo. E é importante ressaltar também que a variabilidade da frequência cardíaca no contexto da adicção, ela é um marcador importante para a progressão da doença e também é um preditor de recaídas. Então, os sujeitos que têm uma menor variabilidade da frequência cardíaca, eles normalmente têm uma resposta ao estresse prejudicada e isso seria um preditor de recaídas, que é o que justamente esse artigo aqui trata, né? Esse Milivojevic, sim, 2018. Então, partindo para outras populações, agora saindo um pouco, né, da adicção, a gente tem evidências também de atividade física em pacientes com depressão. Então, eu trago aqui no canto esquerdo da tela o resultado de uma meta-análise publicada pelo professor Philippe Schuch, de novo, né, 2016, onde aqui na primeira coluna a gente tem todos os estudos incluídos, acho que tem mais de 20 aqui. Nessa coluna a gente tem o tamanho do efeito, ou a magnitude, podemos dizer assim, né, do quanto que a atividade física aeróbia reduz sintomas de depressão. Então, quando você vai rodar a análise estatística, né, dessa meta-análise, você considera todos esses estudos para chegar num resultado final. Então, considerando todos esses estudos, você vê aqui que para o lado direito, né, quanto maior o tamanho do efeito, quanto mais positivo, mais em favor do exercício, quanto mais negativo, mais em favor do grupo controle, ou seja, o que não fez exercício. Então você vê aqui que no final, a atividade física aeróbia reduz sintomas de depressão. Aí o que eu achei legal também é que eles fizeram análise de subgrupo e viram que o efeito foi significante, esse efeito do exercício em reduzir sintomas de depressão, foi significante para treinos supervisionados por um profissional. Então, só chamando a atenção da importância para você realmente ter o treino acompanhado por um profissional da educação física, um profissional da área da saúde. E partindo agora para pacientes que têm ansiedade, a gente vê também aqui no mesmo esquema, né, do outro slide, um artigo publicado por Gordon lá em 2017, mostrando que treinamento resistido reduz sintomas de ansiedade. Então, você também aqui na primeira coluna tem vários estudos,
Então, considerando todos esses estudos, você vê que tem um efeito aqui para a direita, né, em favor do treinamento resistido na redução de sintomas de ansiedade. E aí esses resultados são interessantes porque também são independentes da intensidade e da frequência de treino, né? Então não é aquele velho esquema de quanto mais melhor. Interessante ressaltar isso também. Então, como que a prática de atividade física reduz esses estados emocionais negativos, né? Então tem evidência que a atividade física melhora a qualidade de sono, melhora o sistema nervoso autônomo, né, como eu falei, então diminui o sistema simpático, o adrenérgico, e melhora o sistema nervoso parasimpático, aumenta as sensações de bem-estar, consequentemente levando a melhora de qualidade de vida, e também melhora o nosso sistema de recompensa cerebral e a neurotransmissão. Não vou entrar muito em detalhe, porque o Kel vai abordar um pouco mais esse tema. Né? Então, eu queria chamar a atenção agora para a parte prática, né? Tipo, mas o que isso tudo quer dizer? O que eu posso fazer com meus alunos? Né? Então, eu queria chamar a atenção aqui para o site do American College, né? O Colégio Americano de Medicina do Esporte. Eles estão com uma página dedicada a você ficar ativo durante a pandemia do coronavírus. E eu vou parar um pouco aqui o slide e mostrar para vocês esse site rápido, não perder muito tempo. Está aqui. Então, se vocês quiserem entrar, csm.org, vocês devem achar essa página fácil, né? Aqui já está traduzido para o português, vai traduzir. Então, para traduzir, você vem, clica com o botão direito na página, vai estar aqui, tá? Traduzir para o português. Então, eles estão com vários folhetos, artigos, blog, dica de treino. Então, eu vou abrir uns 3 aqui para a gente ver. Eu acho que vale a pena dar uma conferida, principalmente para quem está dando aula e tudo, para quem está academia voltando aí, né? Então a gente pode ver, por exemplo, princípio FIT para pacientes com hipertensão. Então, o seu FIT seria frequência, intensidade, o tempo e o tipo. Então, você pode ver aqui, para esses pacientes, 2, 3 vezes por semana. E assim, está dizendo pacientes com hipertensão, mas dependendo do seu aluno e tudo, você pode aplicar esses. São bem básicos, né? 2, 3 vezes por semana. Treinamento neuromotor, aeróbico, flexibilidade, coisa que todo mundo tem que fazer, né? No fim das contas. Eles dão dicas aqui de treinamento, o que você pode usar como peso, né, para fazer em casa. Então, kettlebells, peso livre, bands, aqui o TRX. Então, tudo isso tem aí, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Vamos abrir só mais um aqui. Então, o exercício pode melhorar a imunidade, então eles trazem aqui umas coisas interessantes, lembrando que é só clicar com o botão direito que ele vai traduzir para o português, tá? Então, fica a minha recomendação aí para vocês acessarem essa página, tem muita dica legal. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção é a gente monitorar também os parâmetros psicofisiológicos, né, dos alunos, dos clientes. Então, existem ferramentas que eu, particularmente, não vejo muita gente usando, são os questionários. Então, você tem questionários que são validados para a população brasileira, que medem objetivamente, né, quantitativamente, níveis de estresse, níveis de ansiedade, sintomas de depressão. Tem o questionário que se chama EADs, né, estresse, ansiedade, depressão. EADs 21, o nome, são 21 questões que quantificam esses estados e podem ser usados, são rápidos e fáceis de serem aplicados. Além disso, o treinador, o personal, o instrutor também se conhecer bem o aluno, né, ficar atento para respostas comportamentais. Então, você conhece aquele aluno há muito tempo e você está vendo que tem alguma coisa errada, está com a respiração ofegante, sem fazer exercício, né, está agitado, apresentando sinais de agitação, alguma coisa assim. Então, acho que é importante verificar isso também e conversar, né, com o aluno, saber se está tudo bem. E também tem os monitoramentos fisiológicos, né, como pressão arterial, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca.
tudo isso também são marcadores, né, de estresse, de ansiedade. Você tem um aluno há um tempo e ele nunca teve frequência cardíaca alta durante o repouso. E aí agora você vai medir, está alta, o cara não fez esforço, não fez nada. Então, tudo isso são parâmetros que podem ser usados. Mas o ideal é que haja uma combinação, né, dos três, para você ter um panorama geral do seu aluno, do seu cliente. Aí eu queria, já estou meio perto aqui de finalizar, mas eu queria mostrar uns dados, né, dados preliminares do nosso grupo aqui, que a gente coletou dados de idosos hipertensos, com idade média ali de 65 anos, né, um N de 17. E a gente mediu nesses idosos o comportamento sedentário e comportamento de atividade física antes e durante a pandemia. Isso foi medido através de um acelerômetro, né? Então a gente conseguiu quantificar comportamento sedentário em minutos, atividade física leve, atividade física moderada, vigorosa, e também a gente tem dados de antes da pandemia e durante a pandemia, dos questionários de estresse, né, os questionários que eu falei no slide anterior, estresse, ansiedade e depressão. Aí a gente viu aqui que a mudança no comportamento sedentário, isso quer dizer que se o sujeito, comparando pré e durante a pandemia, aumentou o comportamento sedentário, ficou mais sedentário, isso prediz o aumento do nível de estresse desse sujeito, certo? Ou seja, maior tempo sedentário levou a um maior aumento do nível de estresse. Tá? É um dado longitudinal. Aí aqui no lado direito do slide, a gente tem uma relação inversa entre a mudança de atividade física leve, ou seja, quanto mais atividade física leve o idoso fez, menor foram os níveis de estresse pré e pós. Quero chamar a atenção de novo, mostrando que isso é um dado longitudinal, tá? Então, é a mudança predizendo a mudança. Ou seja, eu mudar o meu comportamento sedentário aumenta o meu nível de estresse ao longo do tempo. E ao aumentar a minha atividade física leve, diminui meu nível de estresse ao longo do tempo. Então, só para finalizar aqui, para a gente não esquecer, né? A prática de atividade física não possui apenas aspectos físicos, leve sempre em consideração os aspectos psicológicos. Isso quer dizer o quê? Prazer pela atividade física, né? A gente tem escalas aí que são usadas, escala de afeto, para saber se o sujeito está gostando de fazer atividade física, que é muito importante. A intensidade percebida, usar a escala de Borg, então, como que o sujeito está percebendo a dificuldade de fazer aquela atividade. Então, monitoramento de estados emocionais, que nem eu falei, usando os questionários, são rápidos, são fáceis de fazer, saber como é que está o nível de estresse, o nível de ansiedade do cliente, do aluno, né? E aí, puxando aqui um pouco mais para a psicologia do esporte, né, que mostra que os atletas que têm objetivos de curto, médio e longo prazo, normalmente têm uma performance melhor, então eu acho que isso pode ser feito para alunos, né, de personal training e tudo, estabelecer objetivos, né? Vou perder, sei lá, tantos quilos, vou conseguir fazer tantas flexões, enfim, isso motiva o aluno e acho que pode ser uma boa para o momento, né? Então, o feedback positivo, né, também a evidência que o feedback positivo ou reforço positivo melhora a performance de atletas, isso acho que pode ser aplicado também para o seu aluno, né? Se ele conseguir bater uma meta própria, então faça questão de dar esse reforço positivo, é importante, e sempre deixar o aluno, o cliente motivado, né? Deixar ele ter um pouco de controle, né? A autonomia, tem evidências também na literatura de psicologia do esporte que a autonomia aumenta a motivação, e a motivação, né, melhora a performance de atletas, e eu de novo trago isso para o contexto de personal trainer, né? Mesma coisa para o sentimento de competência, né? O aluno se sentir competente, se sentir autônomo, isso tudo leva ao aluno ficar mais motivado, né? E eu acho que no contexto que a gente está agora da pandemia, né, eu estava assistindo uma palestra um vídeo do YouTube do Dr. Lee, né, que foi o orientador do Eduardo, e ele estava falando que o momento é de muito estresse e tal, mas não a gente não deve não assumir que a gente está estressado, né? A gente deve
aceitar isso e tentar tirar o proveito, né? Que é o que dá para fazer. Então, talvez fazer algumas metas, talvez, sei lá, fazer aquela dieta que você não estava conseguindo fazer, mas, sei lá, talvez agora seja um bom momento para começar, ou aquele treino que você estava querendo fazer e entrar, sei lá, fazer um funcional que você sempre teve vontade e não conseguiu, talvez agora seja uma boa. Então, deixar essa mensagem aí, né, para a gente aceitar que o tempo está difícil e não rejeitar isso, né, aceitar que a gente está estressado, a gente está ansioso e tentar tirar o proveito disso da melhor forma possível e com consciência, né?